Fala meus lindos, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos novamente na cidade de Alfa e essa casa aqui, eu tenho certeza que vocês vão curtir cada detalhe. Essa propriedade, pessoal, possui 432 metros quadrados de área construída, são 4 suítes, escritório, quarto para funcionário, uma planta bem diferente das que você já conheceu aqui no canal. Agora, o que se destaca, sem dúvidas, também é essa fachada. Gente do céu, me diga um negócio, gostaram ou não gostaram? Eu sempre tive uma vontade de apresentar uma casa com tons escuros, né? Uma casa preta de verdade. E essa daqui, ela tá trazendo de fato esse sentimento. Olha só, tons grafite, tom preto aqui logo na fachada, que é um ripado em alumínio que foi inserido nessa área daqui da fachada da casa. Temos também esse ripado aqui em concreto que foi inserido com uma pintura especial que traz o sentimento de aço cortem, trouxe aquele sentimento real de modernidade e faz com que ela se destaque, ficando cada vez mais elegante, sem muita informação, mas chamando uma coisa que eu posso lhe dizer, é a atenção de quem passa aqui na frente. Temos praticamente um pé direito com quase 7 metros de altura aqui na fachada. Se você pegar aqui do piso ao coroamento, ali na cobertura da casa, gostei bastante também, pessoal, das volumetrias que foram inseridas aqui. Já temos projeto de iluminação direcionado em tons quentes, temos também esse perfil em LED aqui, trazendo uma identidade para o imóvel. Já foi inserido, que nem vocês estão observando, toda uma grama, e conforme a personalização da sua casa, é natural que o proprietário do imóvel, ao adquirir ele, vai inserir um paisagismo. Imagine aqui uma tamareira, imagine palmeirinhas, né? Então, ao inserir o paisagismo, vai agregar ainda mais valor à propriedade. Então, geralmente as pessoas que adquirem imóveis nesse perfil têm um apego, têm um chamego para querer inserir também o paisagismo, personalizar conforme o seu interesse, né? Como vocês estão observando, a casa ela possui, aqui eu acredito que cabem tranquilamente 6 carros na garagem, mas de antemão são 2 carros na vaga, dois espaços na área coberta, mais 2 aqui, é porque esse terreno ele é maior do que os padrões aqui do condomínio, geralmente flutua em torno de 440 a 460 metros quadrados. Já esse lote, pessoal, eles são 505 metros quadrados, quase 505 metros quadrados, são 17 metros e meio de frente por 30 de comprimento, né? E um dos pontos fortes do posicionamento do terreno, falando nele, sem dúvidas, é estarmos em frente a uma das praças principais do condomínio. Para quem conhece o mercado de terreno, de lote, quem conhece o mercado de casa, sabe que a casa ela fica ainda mais valorizada, ela agrega valor de acordo com o seu posicionamento. Sabe por quê? Porque é limitada as opções que você vai ter em frente à casa. Então imagine você que tem um pet, quer caminhar, passear com ele, você passeia por aqui. Você quer sair com a criança, caminhar, brincar, sair com o carrinho de bebê, você já tem por onde passear aqui em frente à pracinha. E sem contar que você não vai ter vizinho na área da frente, né? Então traz ainda mais privacidade e um conceito real de livre, de liberdade, etc. Então é ponto positivo para o imóvel e isso agrega valor. Tenha certeza, um lote posicionado aqui, ele tem outra precificação no metro quadrado dele do que um terreno que não é posicionado em frente a uma área verde. E muitas das vezes existe um vício no mercado, pessoal, que é uma questão. Às vezes a gente oferece um terreno no mercado, o pessoal diz, mas o metro quadrado do terreno lá está tanto. Meu amigo, a sensação que você vai ter morar em frente a uma pracinha é a mesma em não morar. A sua alegria, com certeza, a risada, estar com a família vai ser igual. Mas o valor de mercado, o mercado ele paga sim a mais e agrega valor, dependendo do posicionamento do lote. Quem desenvolveu esse projeto, pessoal, foi o arquiteto Afonso Tomoda. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o Instagram dele para que vocês possam acompanhá-lo. E olhe como ficou legal essa solução dos degraus aqui, pessoal. Cimento queimado, né, que foi inserido. Já temos um projeto de iluminação também. Perceba que são blocos irregulares, né, intercalados. Na verdade, você vê blocos menores, blocos
blocos maiores, na posição horizontal, posição vertical também, muito legal, traz identidade para o imóvel. Já estamos aqui nas vagas e é importante pontuar que as vagas da garagem possuem duas tomadas para predisposição para carregamento de veículo elétrico, né? E aqui na lateral, cada lateral temos acesso ao interior do imóvel, né? Com 2 metros de largura cada corredor. E olhem só, pessoal, como é bonita essa pedra aqui que foi inserida, né? Aqui na soleira e ali também no acesso, em outros ambientes da casa, você vai encontrar essa pedra que é o preto Nero estriato. Esse daqui ele está escovado. É a mesma pedra, uma pedra única, olha só, praticamente 1,5 m por 1,5 m aqui, pelo que eu estou percebendo, um pouquinho maior. Também, muito bonito, né? Os detalhes dela. Traz identidade também para o imóvel. Eu já mencionei, mas todo esse ripado que tem aqui, pessoal, é o ripado preto em alumínio, né? Vamos acessar o interior do imóvel. Eu sei que vocês estão aí aguardando. Deixa eu só inserir aqui a senha, rapidinho. E, gente, sejam bem-vindos à propriedade. Olhem isso daqui. Essa planta, pessoal, tem uma característica diferente das que estamos acostumados a conhecer, né? Olhem só, aqui no pavimento inferior encontramos uma suíte que já já você vai conhecer, temos o lavabo, temos um escritório aqui também e no primeiro momento acessamos esse primeiro ambiente que é uma espécie de uma sala de estar ou uma antessala, um ambiente para você personalizar, botar um sofazinho, uma decoração. Então, esse primeiro momento encontramos esse ambiente, mas vamos logo aqui ao que interessa, né? Aqui você já vai ter outro ambiente de sala de estar, outro ambiente também de sala de jantar. Perceba toda essa conexão e o visual que você vai ter entre o primeiro momento que você está acessando a casa até chegar nesse outro ambiente que temos também essa generosa cozinha que está aí caracterizada como península. Mas eu sei que vocês gostam de conhecer o primeiro coração da casa e aqui estamos, né? Lembrando, a propriedade ela possui 432 metros quadrados de área construída. E aqui, como vocês já sabem, é o espaço que ele tem se tornado cada vez mais essencial para as famílias ultimamente, que é o espaço de convivência, é o espaço que gera valor imaterial, é o espaço que você vai poder recepcionar, vai poder curtir com os amigos, com a família, vai poder tomar um café da manhã aqui num espaço desse. E olhem só a identidade do imóvel, né? Como a gente já percebeu, a fachada da casa, as laterais da casa tá em tons escuros, aqui nessa área posterior da casa, encontramos já o ripado em concreto na parede, trazendo aquele sentimento de industrial também, misto com a modernidade. As pedras que são utilizadas é a mesma que eu mencionei lá na frente no acesso, é a mesma também utilizada na cozinha. Já temos o ponto de água, olha os metais que foram inseridos aqui da marca Kelter. Para quem conhece sabe que não é barato esse perfil de torneira. Já temos uma churrasqueira a gás aqui da linha Fischer e olha o revestimento que encontramos aqui na churrasqueira, né? O importante, pessoal, é você perceber que as pedras elas são uma folha única, perceba que não tem divisão. Inclusive aqui a questão do acabamento que é inserido, olha só, a emenda aqui que foi inserida, ela traz um sentimento que é uma peça única, né? Olha só, são os cuidados e os detalhes de acabamento e isso, pessoal, gera valor agregado ao imóvel. Vocês já perceberam que toda essa área daqui, próxima da piscina, já foi inserido o assoalho em madeira, né? Traz aquele sentimento de elementos naturais. Já temos o chuveirão. Outro detalhe também que eu gostei muito, pessoal, são esses cobogós que foram inseridos aqui, olha só. Traz ainda mais personalidade para o ambiente. Aqui é para dividir os ambientes, né? Entrar no corredor de serviço e também tem acesso aqui ao lavabo da área gourmet. Olha que lavabo charmoso. Já foi inserida a pedra Silestone, né? Revestimento em porcelanato amadeirado, bem funcional e eficiente, né, aqui para essa região. E um dos pontos que eu gosto muito também é quando o lavabo ele está distante da área comum, onde as pessoas estão lá. Eu já recebi, isso aí é até uma curiosidade, eu já percebi um certo desconforto, às vezes, quando um lavabo ele está com a porta voltada aqui para próximo, muito próximo aqui do ambiente onde as pessoas estarão, dependendo do convidado, pode não se sentir muito confortável em ir utilizar o banheiro. É uma curiosidade
curiosidade e, afinal de contas, estamos nos dando com pessoas, né? Cada um tem um sentimento. Olha como ficou bonito também essa área daqui em balanço, né? Também ripado de concreto em contraste com o revestimento em madeira que temos aqui. Essa madeira daqui, pessoal, se eu não estiver enganado, é a IP que está aqui, já com perfil de LED, já projeto de iluminação. E algo que não foi economizado aqui nessa casa, eu passei e acabei não mencionando, é o que? São essas esquadrias premiums do piso ao teto. Percebe? Eu tenho 1,70 m de altura, aqui está com aproximadamente 3 metros de altura esse pavimento, 3 metros, 3,10 metros. Olha a sensação de amplitude que traz, sem contar por ela ser premium, ela é super leve, ó, e você consegue empurrar com apenas um dedo. Então isso aqui é investimento, isso aqui agrega valor à propriedade. Outro detalhe também, pessoal, todo o piso da casa é calacata, o Bianco Grés, 1,20 m por 1,20 m. Aqui já é o polido e na área molhada é o acetinado, que nem vocês sabem. E essa cozinha aqui, somente o ambiente da cozinha e o ambiente aqui da sala de estar e da sala de jantar, perceba que temos um espaço com aproximadamente 34, 35 metros quadrados. Vocês já viram que ela está caracterizada, né, pessoal, com uma península. Então aqui dá para você colocar o cooktop, tem ponto de gás aqui, tem os pontos para você inserir a geladeira, ponto de água aqui também e aqui uma despensa que não poderia faltar. Uma boa cozinha precisa ter um cantinho desse aqui para você inserir toda a comida, né, os itens da cozinha, etc. Já foi revestido também um porcelanato especial, esse daqui é um ripado em tons claros, né? Naturalmente, aqui são ambientes para você inserir bastante armários, então, pelo que eu estou visualizando, temos aproximadamente 4 metros por 4,5 aqui apenas o ambiente da cozinha. Estamos falando de quase 18, 19 metros quadrados apenas essa área. Na sequência, pessoal, chegamos na área de serviço. Aqui ainda tem o bebedouro, né, da obra, que foi finalizado agora tem poucos dias, e aqui um quarto de funcionário, uma suíte, né, aqui no pavimento inferior. Só que ainda tem alguns materiais de obra aqui, eu não estou com a chave para poder abrir. 2 pontos de água e bastante espaço também para inserir de armários. Uma curiosidade, esse ambiente aqui, caso você queira, você pode fechar também com a esquadria do piso ao teto. Eu particularmente deixaria aberto, mas se quiser também pode inserir uma esquadria de vidro aqui. E só para vocês perceberem, olha só a pedra como é bonita. Essa daqui também é o preto Nero estriato, né? O escovado. Olha a textura dele como é que é. Tem algumas rajas bem suaves, né? Mas muito bonita. Eu gosto muito da textura quando a pedra ela é escovada. Olhem outra perspectiva aqui, pessoal. Aqui para o acesso principal. Detalhe, já tem todo um projeto luminotécnico, né, definido, perfis em LED, tem as arandelas também. E esse outro ambiente aqui, pessoal, é o ambiente onde você vai imaginar que vai ter o painel de TV, vai ter o espaço do sofá aqui, né? E lembrando que as esquadrias você pode puxar todas as folhas tanto para lá quanto as folhas para cá, né? E olhem só o tanto de iluminação natural que você tem aqui dentro da propriedade. Retornando, pessoal, aqui no pavimento inferior iremos encontrar uma suíte, e que senhora suíte, viu? São praticamente 14, 13 metros quadrados, apenas esse ambiente, já com essas esquadrias para trazer iluminação natural e ventilação também, pé direito também elevado. E aqui o banheiro da suíte com aproximadamente 4 metros quadrados. Olhem só o padrão de acabamento, revestimento em porcelanato também, temos um nicho também em tons claros aqui que foi utilizado. E outro detalhe também do acabamento, que já foi inserido esse porcelanato também amadeirado, só que é um amadeirado mais suave, né? Mais clean, ficou muito legal. E aqui no pavimento inferior, pessoal, ainda temos um ambiente que é um coringa, né? Na realidade você pode utilizar ele como escritório, biblioteca, sala de cinema. O pessoal utiliza muito também quando tem uma casa bem ampla como essa. Olhem só. É um ambiente com aproximadamente 9 metros quadrados, é 2 metros e pouquinho por 4, certo? Então esse espaço aqui é você imaginar que aqui dá para você botar um telão, se você quiser fazer um cinema dá para você botar um sofá, super aconchegante aqui para a família poder assistir com tranquilidade, sem gerar ruído para dentro do imóvel, ou se quiser também inserir um escritório, caso você não utilize essa primeira suíte com esse objetivo, né?
E aqui, pessoal, já encontramos o lavabo. Gente do céu, olhem o tamanho desse lavabo aqui. São quase 8 metros quadrados, né? Apenas esse espaço. Perceba os acabamentos. Esse aqui é o Cepstone, o nome dessa pedra aqui tem 1,20 m por 1,20 m, foi o mesmo utilizado aqui também na área do cinema. Essa bancada, pessoal, esculpida, olha só como ela ficou bonita, né? Ela está conectada apenas nas laterais. Se você quiser, você pode inserir também móveis projetados aqui embaixo ou ter essa sensação de estar flutuando, né? Muito legal. Os metais utilizados aqui também. Essa pedra daqui, ela é a Super White, olha só como ela é bonita, é um cinza bem clarinho, não sei se vocês estão conseguindo perceber isso daí. A parede também já foi revestida com elementos 3D, o espaço para você colocar uma persiana ou uma cortina é natural, que você não vai deixar aqui aberto, né? Então você tem algumas persianas especiais que vai atrair iluminação natural e vai cortar a visibilidade. Aqui, a visibilidade de quem está do lado externo, né? Alguém passar, alguma coisa relacionada. E aqui, pessoal, foi inserido um forro PVC amadeirado, né? Um especial para trazer essa sensação de elementos naturais. Outro detalhe também, essa porta, você está percebendo que ela é mais larga. Mas, Thales, por quê? Para pessoas com mobilidade reduzida, um cadeirante, conseguir acessar de forma muito tranquila. E aqui, pessoal, já vamos para o pavimento superior, né? Mas antes disso, preste atenção na escada. Linda de verdade, são 3 lances e ela está totalmente revestida com um mármore champanhe light. Bem clarinho, né? Você vê que faz um contraste bem suave com as pedras, o porcelanato que foi inserido aqui. E outro detalhe também, que todo esse ambiente, pessoal, tem uma pele de vidro maxiar. Eu vou colocar umas imagens aí da fachada, do lateral, para vocês terem uma noção. Então isso aqui traz bastante iluminação natural para o imóvel, né? Vale ressaltar também que as folhas de vidro são 10 mm, torre em tons escuros e o perfil também em tons escuros, de acordo ao projeto da casa. Você vê que a casa é escura na fachada, as esquadrias também em tons escuros. Não faria sentido, ao meu ver, inserir um aço escovado, um perfil, né, cromado, alguma coisa relacionada. Outro detalhe também, que ela é maxiar. Olha só, você consegue abrir aqui, ó. Olha o tanto de ventilação que gera para o interior do imóvel, né? Não sei se vocês estão conseguindo escutar aqui. Tanto nessa área daqui, quanto nessa área de cá também você consegue abrir. Ponto positivo para o imóvel, e não é por acaso que é inserida essa pele de vidro para trazer, né, ventilação para o interior do imóvel. Gente, aqui chegamos no pavimento superior, claro, né? Mas encontramos 3 suítes. E esse ambiente daqui, pessoal, ele é composto por aproximadamente 17 metros quadrados. Olha o tanto de espaço que tem para você fazer um estar íntimo. Então aqui você pode colocar um sofá, colocar uma mesinha, se achar interessante a mesinha de centro. Temos aqui os pontos para você colocar TV, um painel, fazer um ambiente bem legal. Caso você não queira inserir TV lá embaixo, tem um ambiente mais privativo para a família ficar também no dia a dia. Aqui, pessoal, olha só, já temos um ponto de ar-condicionado, caso você queira climatizar esse ambiente. Ponto positivo. Conhecendo aqui a primeira suíte, olhem só o tamanho dela, pessoal. São 4 metros por 4 metros e pouquinho. Então é um ambiente bem generoso. Todas as esquadrias do piso ao teto, também aqui no pavimento superior, né? Não poderia faltar uma boa varanda com visual aqui para o lado externo. Dá para ver aqui o condomínio. Naturalmente, ao passar do tempo, aqui serão construídas outras casas aqui também no vizinho. Vale ressaltar que a gente está no Residencial Ceará 1, aqui na Cidade Alfa. Muita gente conhece. Já aqui temos também um projeto de iluminação, olha a Sandra que já foi inserida aqui. E aí, na sequência, o closet. São 3 metros por 3,5 metros, pessoal. Olha o tamanho desse closet, praticamente 10 metros quadrados. Tem muitas casas que eu já apresentei que só o closet da suíte principal é essa metragem aqui. E esse banheiro? Aqui é um banheiro de verdade, viu? São aproximadamente 7 metros para 8 metros quadrados, porcelanato nas paredes, né? Olhem só como ficou legal também aqui o revestimento em 3D. Temos aqui a pedra silestone. Esse aqui é um cinza
eu esqueci o nome dela agora, é cinza não sei o que, o nome desse aqui é uma pedra também para área molhada que foi utilizada, então tem bastante espaço para você inserir armários, espelhos, etc, né? Pessoal, eu acabei nem mencionando, né? Mas olha o visual que você tem aqui para o lado externo da casa, né? A iluminação natural é muito importante e vale ressaltar, vocês já perceberam que o vidro é reflector. Tá, qual é o vidro reflector? Qual a diferença dele? Não é só por ele ser espelhado, mas sim por ele absorver o UV, né? Minimizar a temperatura externa com essa iluminação natural do que apenas ser um vidro sem ser reflector, né? Vamos acessar aqui a segunda suíte, pessoal, do pavimento superior. Olhem isso aqui. Sensacional também. Essa aqui já possui, é um pouquinho menor do que a anterior, quase 3,60 metros de largura e temos aqui quase 5 metros, né? 4 metros e pouquinho de comprimento. As esquadrias premium também do piso ao teto, ó, são bem levezinhas ela, pessoal. Olha só. Apenas com um dedo aqui você consegue abri-las. E essa daqui já possui uma varanda conectada com a suíte principal, que iremos conhecer na sequência. Você pode naturalmente inserir aqui uma cerca viva, mas não vejo necessidade. Porém, é uma varanda que você contempla aqui 2 metros de largura por praticamente, pessoal, deve dar uns 9 metros aqui, mais ou menos, de comprimento. Então, uma senhora varanda, né? Já foi inserido aqui esse ripado em madeira, o mesmo também inserido na cobertura, trazendo aquela identidade, aquele sentimento de elementos naturais. O guarda-corpo também, por sua vez, já é mais alto do que o padrão. Esse daqui já tem aproximadamente 90 centímetros aproximadamente de altura e temos também aqui um ambiente, caso você queira futuramente colocar, inserir também uma jardineira, se assim você achar interessante, né? Muito legal. Vamos voltar aqui para vocês conhecerem a área do closet. Naturalmente já temos os pontos de ar-condicionado em todos os ambientes. A área do closet, algo próximo a 4 metros quadrados e o banheiro super generoso. Uma coisa que eu percebi aqui, que eles não economizaram em tamanho do banheiro. Olha o tamanho desse banheiro aqui, são 2,5 metros, 2,30 metros aproximadamente de largura por 3 de comprimento, né? Gigante. Olha o revestimento que já foi inserido aqui. E essa pedra aqui, pessoal, que já foi inserida é a Terrazzo Lunari polido. Olha só que pedra bonita, eu não tinha visto ainda dela. É tanta pedra, pessoal, que você acaba se perdendo, né? Mas essa daqui é bem diferente, então um tom terroso, né? Um tom puxando para um cobre. A cuba que foi inserida também aqui personalizada da linha Premium da Deca, linda de verdade. Agora é hora de conhecer, pessoal, a suíte principal, a suíte de quem vai fazer o Pix. E essa daqui não é grande não, viu? É imensa, venha pra cá. Eita, pessoal, olha o tamanho da suíte. E existe um negócio desse, chega a ficar pequenininho aqui ao lado dela. Estamos em um ambiente, pessoal, apenas esse ambiente aqui, com 44 metros quadrados. É isso mesmo, pessoal. São praticamente 7 metros, 6 metros e pouquinho, né? E temos aqui quase 6 metros de largura. Olhem só o tamanho desse ambiente. Aqui é o tipo de suíte principal, pessoal, que você vai inserir a cama, insere sofá, insere o painel aqui de TV. Dá para você botar uma mesinha também para uma comidinha rápida. Você pode inserir também um pequeno espaço dedicado a um gabinete, se você achar interessante. E você vai ter visual, né? Tanto para o lado externo da casa, tanto para essa área aqui também da varanda que a gente acabou de conhecer. Só para vocês terem uma noção, aqui são 5 folhas da esquadria que temos aqui. Olha só a conexão que você tem com toda a área da varanda. Aqui eu posso dizer, é uma suíte diferente das iguais. E uma correção, são 4 folhas, na verdade eu acabei falando 5, desculpe. E o total, pessoal, aqui da suíte master são 66 metros quadrados. É praticamente o tamanho de um apartamento, somente a suíte master. Sem contar o espaço da varanda, porque se contar com o espaço da varanda aqui, essa área dedicada a ela, a gente está falando de pouco mais de 74 metros quadrados. Imenso, né? O espaço do closet, aqui temos 3,5 metros por quase 4 metros, né? Então, assim, é um ambiente muito amplo, também climatizado. E o banheiro, por sua vez,
Esse também é diferente, né, dos iguais. Olhem só, um espaço com aproximadamente 9 metros quadrados, revestimento porcelanato amadeirado, só que esse amadeirado ele já é voltado para como se fosse uma madeira queimada, né? Eu esqueci aqui o nome que se dá. Mas enfim, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que ele já é puxando um pouquinho mais para o tom de carvão, cinza. Gostei de verdade. 2 cubas, que temos aqui revestimento em porcelanato também e bastante espaço para você colocar armários. Meus lindos, mais uma vez, meu muito obrigado. Não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Aqui na descrição do vídeo tem o valor do imóvel, descrição dele, muitas características, algumas posso não ter mencionado aqui. E se você quer comprar ou vender seu imóvel, entre em contato através de um link que está aqui na descrição do vídeo. E lembre-se, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontram as pessoas que a gente ama. Tchau!